Boa noite. Está aberto a lista de 2010 para que o nosso oficial de justiça faça o pregão. Oficial de Justiça Gilvan Canuto Amaral, ao dia 28 de outubro de 2020, será levado a julgamento no Tribunal do Júri o réu do processo 0079.10.035.624, dígito 9. O réu Bruno Fernandes das Dores de Souza, pelo crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. A vítima Elisa Silva Samúdio. A sessão será presidida pela doutora Micaele Silva Albuquerque Rodrigues, juíza de direito titular da primeira vara e presidente do Tribunal do Júri desta comarca. A defesa do réu será feita pelo doutor Marcelo Rodrigues e Eduardo Vinícius Eduardo Vinícius Lessa Souza, advogados criminais. E a acusação pelo Ministério Público, doutor Rafael dos Santos Silva e doutora Lunária Ruth da Silva Leite. Foram arrolados pela acusação as seguintes testemunhas: Sônia Fátima de Silva Moura, presente. Ana Camila Aires, presente. Luiz Henrique Ferreira Romão, presente. Ana Maria dos Santos, presente. E foram arrolados pela defesa as seguintes testemunhas: Daiane Rodrigues Souza, presente. Antônia Maria Lara Nunes de Andrade, presente. E os membros do Conselho da Sentença será Ana Cristina de Medeiros Santos. Ana Cristina. Presente. André Salles Ribeiro Silva. Presente. Antônio de Pádua Castro Carvalho. Antônio de Pádua. Eliseu de Menezes Araújo. Gustavo Cardoso Oliveira Costa. Presente. Humberto Henrique Silveira. Inara Camila Souza e Silva. Jailson Lima dos Santos. Jaqueline Laís da Silva Freire. Jaqueline. Presente. Luiz Ferreira Carvalho Vieira. Presente. É Felipe. Felipe, desculpa. Maria do Socorro Ramos de Menezes Freitas. Presente. Sara Regina Armando dos Santos. Presente. Estefânia Maria de Paulo Silva. Presente. Dou por aberta a presente sessão. Bom, antes do sorteio, quero informar para caros senhores jurados que não poderão comunicar-se entre si, tampouco com outras pessoas, e nem manifestar suas opiniões sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho de Sentença. Constitui direito dos jurados a plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim que eu chamar, eu peço que levante o braço direito e digam: assim eu prometo. Então, seus jurados, em nome da lei, conceitos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ana Cristina de Medeiros Santos. Assim eu prometo. Eliseu de Menezes Araújo. Eliseu de Menezes Araújo. Estefânia Maria. Assim eu prometo. André Ribeiro Salles. Assim eu prometo. Inara Camila de Souza e Silva. Inara Camila. Maria do Socorro Ramos de Menezes Freitas.
Assim eu prometo. Sara Regina Armando dos Santos. Assim eu prometo. A partir de agora, vamos iniciar a fase de discussão do processo. Então, eu peço que a Ana Maria dos Santos, primeira testemunha, está aí? Ana Maria Santos? Estou aqui. Ana Maria, qual é a sua profissão? Eu sou delegada, desempenho a função de delegada desde 2001, mas já estou na Polícia Civil há 21 anos. A senhora se incomoda de ser escutada na presença de Bruno Fernandes? Não, Tem parentesco, afinidade ou alguma desavença com o réu desse processo? não. Então, a senhora está aqui na qualidade de testemunha e, como testemunha, deverá dizer a verdade, do contrário, estará cometendo crime de falso testemunho. Você promete dizer a verdade? Assim eu prometo. Passa a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Eu sou advogada e representante do Ministério Público. Dona Ana Maria, eu gostaria de lhe fazer umas perguntas, tudo bem? Tudo bem, pode fazer. Dona Maria, qual o estado psicológico do menor no momento em que você o interrogou? Aparentemente, ele parecia estar bem. Ok. O menor parecia estar sob efeito de algum entorpecente? Então, como eu falei, aparentemente ele estava bem, mas eu pedi sim um exame toxicológico, que o resultado saiu no outro dia e deu positivo. Ok. Qual a opinião do menor sobre o Bruno a respeito do crime? O Bruno sabia do que tinha acontecido com a Elisa, né? Mas, de qualquer forma, ele não tinha como ele saber. Ok. Satisfeito, Excelência. O Ministério Público. Boa noite. Boa O noite. Ministério Público ainda não satisfeito ainda com a... doutora, você sentiu que o jovem estava sendo constrangido a confessar algo? Estava sendo confessado por parte da família? Não, de jeito nenhum. Como eu falei, ele parecia estar bem tranquilo, porém eu não acompanhei ele em juízo, mas uma hora que eu passei pela sala, quando ele estava sendo ouvido, ele aparentava estar bem. Em nenhum momento eu vi ele agitado, não. Satisfeito, Excelência. Obrigada. A defesa tem alguma pergunta? A testemunha? A defesa tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para fazer, doutora. Pode. Posso fazer? Pode. Doutora, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. Jorge Luiz, quando conversou com a senhora, ele estava sob efeito de entorpecente no dia que você ouviu ele? Então, como eu falei, aparentemente ele estava bem, mas eu pedi sim o exame toxicológico, que o resultado saiu no dia seguinte e que deu positivo. Ele estava sim sob efeito de entorpecentes. Né? Tá bom, satisfeito, senhora. Obrigada, doutora. Pode sentar. Chama aqui agora a próxima testemunha, Daiane Rodrigues de Souza. Daiane Rodrigues? Oi. Qual a sua profissão, Daiane? Dona de casa. A senhora tem algum parentesco com o nosso réu? Sim, ele é meu esposo. A senhora se incomoda de ser escutada na presença do seu esposo? Não. Então, você está aqui, Daiane, na qualidade de testemunha. E como testemunha, deverá dizer a verdade. Do contrário, estará cometendo crime de falso testemunho. Você promete dizer a verdade? Prometo. Dou a palavra ao Ministério Público.
Boa noite, Daiane. Boa noite. Vou lhe fazer umas perguntas, tudo bem? Tudo bem. Daiane, por qual motivo você deixou a criança com outra pessoa? Eu fiquei com medo. Medo de me envolver. Certo. Você não procurou saber o que tinha acontecido com a Elisa, já que ela saiu do sítio com o filho e posteriormente o filho voltou sem a mãe? Não, eu não quis adentrar muito no caso. Ok. Daiane, por que você não entregou a criança para a mãe da Elisa, já que é a avó da criança? Porque eu fui ameaçada. Pediram para eu ficar com a criança a todo custo. Quem ameaçou você? Macarrão. Certo. Você não achou estranho que eles, Macarrão e o primo, voltassem sem a Elisa para o sítio, somente com a criança? Sim, achei, mas eu não me envolvi. Fiquei com Ok. medo. Certo. Satisfeita, Excelência. Obrigada, doutora. Com Tem a mais palavra. Sim, tem, excelência. pode Daiane. Sim. Daiane, você era do convívio de Macarrão? Do convívio, não, mas sempre quando ele estava junto com meu esposo, que eu estava também, eu convivia de boa, ficava de boa com ele. Ok. Pelo pouco que você tinha contato com o Macarrão, qual era a personalidade de Macarrão? Era uma pessoa que se mostrava agressiva em certos momentos? Sim, muito agressivo. Dentro do convívio com Bruno, alguma vez Bruno assumiu a autoria do crime imputado a ele? Não, Naquela noite? não. Ok, satisfeito, excelência. A defesa tem alguma pergunta? Sim, eu tenho duas perguntas para fazer para ela, viu? Pode fazer. Daiane, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer duas perguntas para você, viu? Certo. Daiane, você sabia que a Elisa se levaram para o sítio para ter uma conversa com o Bruno? Sim, eu estava lá no sítio com o Bruno. E o que aconteceu quando a criança chegou sozinha com o macarrão adolescente? O Macarrão me entregou a criança e me ameaçou, pediu para eu não ir na delegacia. Aí, como eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada e entreguei a criança para outra pessoa. Tudo bem. Excelente, satisfeito. Obrigada. Eu vou chamar a próxima testemunha, Ana Camila Aires. Ana Camila Aires. Oi. Boa noite, Ana Camila. Qual a sua Boa posição? noite. Dona de casa. A senhora se incomoda de ser escutada na presença do réu? Não. Tem algum parentesco, afinidade ou desavença com o réu desse processo? Não, tenho não. Certo. Você está aqui na qualidade de testemunha, certo? E como testemunha deverá dizer a verdade, do contrário estará cometendo crime de falso testemunho. Você promete dizer a verdade? Sim. Passa a palavra ao Ministério Público. Camila, eu vou lhe fazer umas perguntas, tudo bem? Camila? Oi.
Tudo bem, pode fazer as perguntas. A Elisa aparentava estar com medo de ir até Bruno? Sim, ela aparentava muito medo, porque ele ameaçava muito ela desde que descobriu a gravidez. Ok. O que a Elisa comentava sobre o Bruno, já que vocês eram bem próximas? Ela comentava alguma coisa sobre ele? Sim, ela comentava que ele, depois que descobriu sobre a gravidez, ele se tornou uma pessoa muito violenta, ele fazia muita ameaça, inclusive, ele até agrediu ela depois para ver se conseguia fazer o aborto. Ele insistia muito no aborto. Ok. Ela já tinha falado se sabia de alguma coisa do Bruno que poderia colocar em risco a vida dela ou a vida do filho? Não. Não. Qual a relação da Elisa com o filho? Ela seria capaz de abandoná-lo, de deixá-lo com outra pessoa que não fosse com ela mesma? A Elisa, ela sempre foi uma mãe muito presente na vida do filho dela. Porque como ela exercia o papel de pai e de mãe, ela sempre foi muito presente. Ela não seria capaz de abandonar o filho. Ok, satisfeita, Excelência. A defesa tem mais alguma pergunta? Acusação, desculpe. Não, excelente. Satisfeito. A defesa tem alguma Sem perguntas, Excelência. Certo, então vamos para a próxima. A senhora Sônia de Fátima Silva Moura está presente? Sim, estou. A senhora, qual é a sua profissão? Eu sou agricultora. A senhora se incomoda de ser escutada na presença do réu desse processo? Não, de jeito nenhum. Tem algum parentesco, afinidade ou alguma desavença com o réu? Não, não tenho. Não, Então, de assim, forma alguma. Só quero justiça. tudo bem. Você está aqui na qualidade de testemunha e, como testemunha, deverá dizer a verdade. Do contrário, estará cometendo crime de falso testemunho. A senhora promete falar a verdade, somente a verdade? Prometo. Então, vou passar agora para o Ministério Público, tá bom? Sem perguntas, Excelência. O Ministério Público não tem perguntas? Oi. Ministério Público, por parte do outro promotor de justiça, tem 5 perguntas. Bem. Como era o convívio de Elisa dentro de casa? Como ela era criança? Bom, eu não podia criar a Elisa. Com 6 meses, tive que deixar ela com o pai dela e voltei para minha cidade. Então, assim, o meu contato com a Elisa era mais por telefone mesmo. Contato direto com ela eu não tinha, pessoalmente. Quando você soube que a Elisa estava com o Bruno, qual foi sua primeira reação quanto a isso? Eu falei para ela ter cuidado, porque na época ele era muito famoso, né? Um goleiro famoso. Eu falei que gente rica não se misturava com pobre. Dei vários conselhos para ela, mas ela muito apaixonada, às vezes nem me ouvia. E aí, estamos aqui. A Elisa se mostrava uma pessoa desapegada com o filho? De modo algum, a todo momento ela mandava fotos dele, dizendo que era a razão dela era o filho dela. Então, o amor que ela tinha por ele era sem igual. Você acha que sua filha teria a coragem de abandonar seu filho,
filho dela, no caso, seu neto, e fugir para fora do país? De modo algum, eu conheço a minha filha, eu sei que ela não faria isso de jeito nenhum. O Bruninho era a razão da vida dela. Na gestação, ela só falava nele. Não, isso tenho certeza que ela não seria capaz, não. Obrigado, satisfeito, Excelência. A defesa tem alguma Excelência. pergunta? Oi. Eu posso fazer uma pergunta? Você concede? Concedo. Ok. A pergunta é direcionada à mãe da Elisa. A Elisa costumava ligar para falar se ela estava bem, ou antes de ir para o sítio? Ela mantinha Não, contato com você? não, a maioria que ligava era eu. O contato dela comigo era pouco. Quando o Bruninho nasceu, aí o contato entre a gente foi maior por conta da criança, porque eu queria saber como é que ele estava. Aí sim, mas o contato mesmo não era tão frequente. Ok. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. A Elisa, ela comentava alguma coisa sobre o Bruno com você no momento em que vocês conversavam? Sim, ela falou que ele era casado, mas que ia deixar a mulher dele para ficar com ela. E ele fez a cabeça dela, iludiu ele. Então ela disse que ia atrás da busca dele. Ele ligou para ela. Ela me falou que ao encontro dele, que ele ligou para ela e que ela ia se reconciliar com ele, que eles tiveram uma briga uns 2 dias antes. Ok, satisfeita, Excelência. Sem mais perguntas. Obrigada, doutora. A defesa tem alguma pergunta para a senhora Carol? Eu queria fazer uma pergunta, Excelência. Pode fazer. A senhora, em algum momento, durante ligações com a Elisa falou para você em algum momento sobre alguma ameaça que o Bruno teria feito contra ela? Não, uma vez ela me falou em que eles tiveram uma discussão e me mandou fotos dos hematomas que fez isso. Satisfeita, Excelência. Obrigada. Carol, você está dispensada. Agora eu quero chamar a próxima testemunha, Antônia Maria Lara Nunes de Andrade. Está presente? Presente. Boa noite, Maria Lara. Boa noite. Qual é a sua profissão? Eu sou médica perita. A senhora se incomoda de ser escutada na presença de Bruno? Não, nem um pouco. Tem parentesco, alguma afinidade ou desavença com Bruno? Não. Tudo bem, você está aqui na qualidade de testemunha. E como testemunha deverá dizer a verdade. Do contrário, estará cometendo crime de falso testemunho, tudo bem? Dizer a verdade. Você promete dizer a verdade? Sim. Dá a palavra ao Ministério Público. Boa noite, doutora. Doutora, a senhora teve acesso aos exames feitos em Elisa? Sim, sim. Segundo a sua opinião técnica, foram aplicadas substâncias abortivas no corpo de Elisa? Sim, pela minha opinião, o corpo, foi sim aplicado substâncias abortivas no corpo dela, pois foram detectados, né, substâncias que também pode ser encontrado no consumo simultâneo de bebidas alcoólicas com fumo. Mas, na minha opinião técnica, sim, eram abortivos. Sim, obrigado. Satisfeita, Excelência. Ele. A
A doutora deve ter A tido algum internet problema dela, técnico na internet. Talvez. É. Ela retornaremos aqui ao júri. Certo, vamos continuar. O próximo testemunha, a testemunha ocular, Luiz Henrique Ferreira Romão, está presente? Sim, está presente, Valentina. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite. Boa noite. Qual a sua Sou motorista, caseiro, administrador. O senhor se incomoda de ser escutado na presença do réu desse processo? Não, Tem algum parentesco com o réu? nenhum. Tem alguma afinidade ou desavença com o réu? Desavença não, afinidade é só que eu trabalhava para ele. Certo, você está aqui na qualidade de testemunha. E como testemunha deverá dizer a verdade, do contrário estará cometendo crime de falso testemunho. Você promete dizer a verdade? Sim, prometo. Eu dou a palavra agora ao Ministério Público. Boa noite. Gostaria de lhe fazer umas perguntas, tudo bem? Tudo bem. O senhor participou da morte da Elisa? Não participei. Eu simplesmente levei ela ao local que foi me mandado, sabendo que não seria boa coisa. Então, você participou da morte da Elisa? Não? Da morte eu não Da participei. Eu execução. levei ela até o local. Ok. O Bruno mandou você executar a Elisa? Não, o Bruno mandou eu levar ela até o local onde eu levei e eu deixei lá onde estava a bola. Na Ok. presença dele. Certo. Você iria receber algum favorecimento prometido por Bruno se você levasse a Elisa até esse local? Não, nenhum tipo de favorecimento. Não. Então, você fez por livre e espontânea vontade? Sim. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. A defesa tem alguma pergunta? Sem perguntas por parte do Ministério Público. Sim, tem uma pergunta. Pode perguntar, senhor. Macarrão, como foi o contato que Bruno realizou com você a respeito de levar a Elisa até o sítio? Bom, ele foi pessoalmente? Foi pessoalmente. Ele me comunicou que era para me levar ela no local. Eu levei. Lá, eu deixando ela, tinha um outro carro esperando, um carro preto com vidro escuro, e deixei ela no local. Em algum momento ele aparentava estar em um estado agressivo, violento, que poderia causar alguma coisa a Elisa? Não, no momento que eu entreguei, ele não estava agressivo. Satisfeito, Excelência. Neste momento, as testemunhas já confessaram, já deram seu depoimento. Agora eu quero chamar o réu do processo, o senhor Bruno. Olá. Bruno, a defesa vai fazer algumas perguntas, tudo bem? Ok. Pode falar, defesa. Bruno. Oi. Boa noite. O Ministério Público, no caso. Perdão, Ministério Público. Pode começar, Ministério Público. Boa noite. Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Senhor Bruno, eu gostaria de lhe fazer umas perguntas, tudo bem? Tudo bem. Por qual motivo você não denunciou Macarrão e Bola, já que os mesmos voltaram sem Elisa para o sítio e somente com a criança, sob argumento de que teriam resolvido o problema?
Bom, eu não fiz a denúncia por medo de acontecer alguma coisa com minhas filhas ou até comigo mesmo. E pelo fato também de eu conhecer eles há muito tempo. Certo. Por qual motivo a Elisa passou tanto tempo no sítio e sem comunicação alguma com familiares ou amigos? Bom, quando eu cheguei no sítio, ela já se encontrava lá. Eu não sei há quanto tempo ela estava lá. Mas assim que eu cheguei e entreguei o dinheiro para ela, ela saiu. Ela foi embora. Ok. Por qual motivos, Bruno, a criança não foi devolvida aos avós e por que você não comunicou a eles que não sabia do paradeiro da Elisa, que não sabia onde a Elisa estava? Bom, eu só entreguei a criança para Daiane. Só entreguei para ela, estava muito desesperado no momento, não sabia o que fazer. Apenas entreguei a criança para ela. Ok. Por que você não falou sobre o desaparecimento da Elisa para os pais dela? Eu acho que foi o desespero no momento, não me veio à cabeça. Ok. Satisfeito, Excelência. Sem mais perguntas. O Ministério Público está satisfeito? Sem mais perguntas? Não, o Ministério Público está satisfeito. Queria efetuar uma última pergunta ao réu nessa noite. Bruno, você matou a Elisa? Não, matei. Satisfeito, Excelência. Agora sim, a defesa. Tem alguma pergunta com o nosso réu Bruno? Sim, Excelência, temos algumas perguntas. Bruno, diante da situação que você se encontra, como você se sente a respeito de estar sendo julgado nesse tribunal e ao mesmo tempo, a mãe de seu filho está desaparecida? Bom, no momento eu estou muito abalado, estou desesperado. Na verdade, eu nunca esperava passar pela situação dessa que eu estou passando agora. Em algum momento, houve alguma negociação anterior a respeito da pensão alimentícia que você pagaria a seu filho? Em algum momento vocês discutiram, debateram sobre esse assunto? Ou mesmo você estaria sempre disposto a pagar essa pensão alimentícia para o seu filho? Sim. A gente estava assim, negociando a questão da pensão há poucos dias atrás, entendeu? E sim, eu sempre estive disposto a pagar sim, a pensão para o meu filho. Satisfeito, Excelência. Obrigada, doutor. Senhor Bruno, tem algo que queria falar? Não. Não, né? Tudo bem. Então, senhoras e senhores, a discussão está encerrada. A partir deste momento, o Ministério Público e a Defesa irão oferecer suas sustentações. O Ministério Público tem até 5 minutos, mas pode, caso precise, a gente pode aumentar esse tempo para falar. Logo após, a Defesa também terá o mesmo tempo. Ministério Público, pode começar. Boa noite a todos. Minha saudação primeiramente à excelentíssima senhora juíza presidente deste tribunal, nossa cara doutora Micaele, com quem temos a subida honra de compartilhar mais uma vez esse egrégio tribunal do júri, instrumento formal do direito penal com pompa de circunstância, mas sobretudo necessário e indispensável à democracia, na busca da solução pacífica dos conflitos, como nos ensinou Norberto Bobbio. Aos ilustríssimos representantes do acusado, doutor Marcelo Rodrigues e doutor Vinícius, que muitas vezes, contrariando o clamor social, exercem o livro da defesa. Aos abnegados servidores públicos, que inclusive hoje é o dia deles, desde a mais humilde função até a mais indispensável, bem como aos integrantes da força pública, que fazem a escolta e nos garantem segurança, para que todos se reúnam e cumpra seu alto mister. Por fim, minha saudação aos mais importantes neste plenário, às senhoras e senhores, membros do Conselho de Sentença, elevados nesta ocasião ao grau de autoridade máxima neste julgamento. Senhores jurados, de vossa consciência pende o destino de Bruno Fernandes, acusado a quem acusa neste dia de hoje.
mas é a consciência de vossas excelências que vai determinar soberanamente o destino da justiça neste caso. Hoje, uma mãe de uma criança aguarda por justiça. Hoje, uma avó aguarda por justiça. Hoje, uma mãe e um filho aguardam por justiça, que há de emergir das senhoras e dos senhores hoje. Primeiramente, iniciamos a ordem cronológica do caso. O caso inicia primeiramente disponibilizaremos a cada um de vocês todas as tipificações legais e com base na justiça, que o Ministério Público vem com a função outorgada por Nossa Senhora, a tribuna sustentada esta noite. Elisa Samúdio nasceu no dia 22 de fevereiro de 85, na cidade de Foz do Iguaçu, e morreu subitamente com 25 anos. Elisa teve uma juventude muito difícil, tinha o sonho de se tornar modelo. No entanto, passou a vida inteira sofrendo com assédio e favores sexuais do próprio pai, em face dela. Ao completar a maioridade, a jovem de corpo esguio, pele clara, cabelos negros, deixou lá e foi para São Paulo, atrás de um sonho que tinha desde os 13 anos de idade, ser modelo. No entanto, pelos percalços da vida, o sonho de Elisa, que Elisa cultivava desde os 13 anos, não pôde se realizar, entrando no mundo pornográfico entre os anos de 2005 e 2009. Trabalhou, inclusive, como atriz em várias produções pornôs. E foi nessa época, por volta de 2008 e 2009, que Elisa conheceu Bruno. Testemunhas, inclusive, afirmam que Bruno e Elisa se conheciam desde 2008, antes da festa a qual tiveram relações sexuais. Após essa festa, inclusive, Elisa deixa a vida pornográfica e passa a ter relações com outros recorrentes com o goleiro. Passam a ser um casal de amantes. E foi em 2009, observem bem a ordem cronológica dos fatos, que começou 2009, que começou um drama na vida de Elisa, após anunciar a gravidez com a paternidade imputada ao goleiro. Bruno, como um verdadeiro moleque irresponsável, termina a relação com Elisa e manda seus capangas, seus jagunços, ir atrás de Elisa para aplicar substâncias abortivas em seu organismo. No dia seguinte, 13 de outubro de 2009, a modelo prestou queixa à polícia dizendo que, na véspera, teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e amigos Russo e Macarrão, amigos de Bruno, e obrigada a tomar substâncias abortivas. Bruno, no entanto, foi proibido pela delegada da mulher de se aproximar de Elisa por menos de 300 metros. Tal pena não surtiu efeitos perante o homicida feminicida de Bruno. O bebê, no entanto, nasceu em 10 de fevereiro de 2010, contando todas as acusações que Bruno vem sofrendo e contrariando, inclusive, substâncias abortivas a que Bruno anteriormente havia ministrado em sua mãe. Na cidade de São Paulo, nasceu bonito, quando Elisa estava morando na casa de um amigo, desde a descoberta da gravidez. Bruno, como completo irresponsável, novamente, recusou-se a reconhecer a paternidade, sob argumento de que não mantinha compromisso sério com Elisa, e ainda, sob argumento misógino de que Elisa quisera dar um golpe da barriga nele. Típico argumento de pessoas que têm uma boa condição financeira em face de uma mulher que, desde o início do tempo, vivem uma condição de submissão, mesmo com lutas em prol das igualdades entre sexos, ainda tem homem do tipo de Bruno, irresponsáveis como ele é. Elisa, com todo o direito que uma mãe tem, passa a exigir uma pensão ao goleiro, inclusive entrando com uma ação de paternidade perante a justiça civil. Com toda a repercussão do caso,
Bruno passa a ter complicações em sua carreira e promete vingança de Elisa. Portanto, no dia 4 de junho de 2010, sob argumento de que Bruno queria negociar o processo de paternidade, Elisa sai e vai até o sítio em que Bruno estava. O desaparecimento de Elisa ocorreu supostamente nesta data, que Elisa saiu da sua casa e fora ao sítio de Bruno para negociar uma ação de paternidade. No dia 6 de um jovem de 17 anos, primo do goleiro, inclusive, foi encontrado na residência de Bruno, na Barra da Tijuca, e afirmou ter dado uma coronada em Elisa. Desacordara. Inclusive, esse mesmo sujeito que levou, foi um dos sujeitos que levaram Elisa para ser executada. E teria sido levada para Minas Gerais e lá esquartejada por traficantes. A mão do goleiro, dada a cachorros Rottweilers, que teriam dilacerado seu corpo. Os ossos da modelo teriam sido concretados e usados na fundação de uma casa. Portanto, a acusação vem nesta noite, sob fundadas razões, pede a condenação no homicídio, pelo qualificador do motivo torpe, pois segundo o saudoso Nelson, que em uma de suas obras majestosas, poéticas, afirma que o motivo torpe a razão de matar entre as razões de matar, pela qualificadora inclusive de traição e dissimulação, pois Bruno agiu sorrateiramente se valendo da confiança depositada nele por Elisa, que achava que Bruno entraria em um acordo com ela. E ainda, em concurso material com o crime do artigo 211 do Código Penal Pátrio, que condiz com a ocultação de cadáveres de Elisa. Ainda caberia nos dias de hoje, se houvesse sido praticado depois do ano 2015, sob o argumento de que Bruno teria uma outra qualificadora, que seria o crime de femicídio. E tanto o crime de Bruno aconteceu em 2010. Portanto, lei feminicídio em 2015 e uma lei penal só pode voltar atrás, voltar tempo, salvo para beneficiar o réu. Como dizia meu avô, malandro tem sorte. Malandro tem sorte, meus senhores. Portanto, senhoras e senhores, não há de se falar em exclusão da autoria se praticamente todas as testemunhas dizem que Bruno matou. Não há o que falar em exclusão da materialidade, quando um dos crimes imputado é a ocultação da materialidade delitiva do crime. A defesa tentará de todas as formas convencer vocês de que não houve autoria e muito menos materialidade. Mas Bruno é malandro. Bruno não assume nenhum filho que tem assumir uma autoria de um crime, meus caros. Portanto, não há o que se falar em exclusão da materialidade, quando dos crimes a ele imputado é a ocultação da materialidade delitiva do crime. Portanto, não se convençam do que a defesa falará nesta noite. Confio em vocês. Há um clamor social lá fora, pedindo inclusive justiça. Justiça por mulheres que são todos os dias assassinadas, que são todos os dias agredidas por homens que têm a mesma mentalidade de Bruno, que são sorrateiros, que são muitas vezes algozes de mulheres que mantêm as encarçadas. Confio em vocês. Confio em vossas excelências, que são elevadas hoje a maior grau dentro deste tribunal do júri. Confio em vocês. Votem conscientes. Obrigado, Ministério Público. Encerra a Obrigada, oral de hoje.
Obrigada, doutor Rafael. Agora a defesa poderá ser ouvida através do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, pode começar. Bom, primeiramente, boa noite, senhores jurados. Boa noite, Vossa Excelência e demais público aqui presente. Bom, neste caso aqui sobre o julgamento, sem mais delongas, já insisto em afirmar que o acusado aqui não cometeu o crime que lhe é imputado, bem como não concorreu para que este acontecesse. Ou seja, meus caros jurados, é evidente que está provado que o acusado não concorreu para a infração penal e não existe prova suficiente para a condenação, como expressa o artigo 386 e seus incisos do Código de Processo Penal, onde eles expressam que são causas de absolvição do acusado. Os fatos aqui expressos são esclarecedores de que o réu não foi o autor do crime e nem o mandante, pois as versões dos depoimentos das testemunhas nunca foram confirmadas ou comprovadas pelas investigações. Mesmo que Macarrão, embora sim não tenha confirmado que Bruno tenha mandado matar Elisa, e nem o primo, embora tenham confessado, pois sabemos que mesmo diante disso, todos os fatos devem ser apurados de forma precisa, na busca da verdade real do processo. Os argumentos e os fatos aqui expressos direcionam-se apenas para um caminho, o de que não existe a possibilidade de imputar a Bruno como o autor do crime ou o mandante, como alega a acusação de forma sem comprovação. De todo modo, qualquer que seja a teoria utilizada para a interpretação do conceito de autoria ou participação em um delito, a condenação somente pode estar alicerçada na culpabilidade do agente, devendo esta ser demonstrada por provas lícitas e convincentes. Vejam bem, provas convincentes, o que não ocorre aqui nesse julgamento. Quais foram as provas que a acusação demonstrou aqui nesse julgamento? Sem sequer existe a materialidade do corpo. Como que nós podemos saber se Elisa está morta ou não? Somente pela acusação de que Bruno teria mandado ocultar o cadáver? Que cadáver? Doutor, questão é de ordem. Também não mencionar aqui o princípio do indúbio pro réu. Materialidade do crime. Não existem provas suficientes para a condenação. Ou seja, quando não existe materialidade do crime, deve saber se o réu, como prova de evitar injustiça e condenar o inocente. Doutor, se atente. Doutor, eu respondi muito bem essa fala. Doutor, o fato é que não tem prova, não tem materialidade. Um minuto. Marcelo, por favor. Diga, Rafael. O defensor público está com acusações, com falácias aí falando. Como vai haver materialidade se um dos crimes imputados a Bruno é a ocultação da materialidade do crime? E quais são as provas existentes? Aqui nesse tribunal não foi apresentado provas que comprovem que foi Bruno que mandou ocultar o cadáver. Não existe um corpo. Elisa pode muito bem estar... Pode começar. Diante dos fatos relatados, é evidente que Bruno não tinha o conhecimento do acontecido até encontrar Macarrão. Portanto, em momento algum, Bruno mandou ou autorizou que seu amigo ou seu primo que praticassem tais condutas, que tirassem a vida de Elisa. Ao passo que foi desesperado diante da situação quando Macarrão o informou que já tinha resolvido o seu problema que tanto atormentava. Bruno nunca desejou que isso acontecesse, o que já nos mostra um distanciamento de que tenha sido Bruno o mentor deste crime, como está alegando a acusação de forma bem desvantajosa. Então, senhores jurados, a defesa pede a absolvição do acusado pelo crime de homicídio, bem como que seja desconsiderada a qualificadora de motivo torpe, pois Bruno já havia iniciado a negociação da pensão alimentícia com Elisa. Ou seja, como foi
relatado no depoimento do Bruno, ele já havia iniciado. Ele já estava conversando a respeito da pensão alimentícia. Ele, em momento algum, ele se recusou a pagar a pensão alimentícia para o filho, mesmo que o salário do clube, na época, estava atrasado. Então, já que os fatos aqui relatados são claros e evidentes, de que o Bruno não foi o autor ou mandante da morte de Elisa, bem como não existem provas contundentes que sustentem a acusação a ponto de condenar pelo crime mais grave do nosso ordenamento jurídico. Mas, se porventura, senhores jurados, entenderem que Bruno teve alguma participação na morte de Elisa, que seja considerada uma participação menor de Bruno no crime, esta sendo apenas a omissão ou ocultação de cadáver, desqualificando a conduta principal de participação ou mandante do assassinato. Portanto, vocês podem chegar a uma conclusão de que Bruno teve participação em um outro crime, mas não no de assassinato, como está alegando a acusação, ou o mandante do assassinato. Estou eu hoje aqui dizendo para vocês que o cara que fez isso teve mais culpa do que aquele que sabia. Se os senhores escolherem essa tese de defesa, ele estará condenado, mas autorizará a juíza a reduzir a pena, como expressa o artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, que quem quer, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, e que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Diante disto, absolvam ou atendam um quesito de crime de menor importância. Não caiam nesta lenga-lenga que o promotor insiste em dizer que o acusado aqui é culpado, sem sequer que existam provas contundentes e evidentes. Nós sabemos que para condenar um acusado são necessárias provas que provem sua culpa, coisa que não aconteceu aqui neste julgamento, senhores jurados. Hoje, aqui neste tribunal, vocês que vão decidir o futuro deste homem. Está na mão de vocês, senhores jurados. Não deixe que meras especulações influenciem nas suas convicções, ao ponto de condenar este homem que sempre teve uma vida brilhante como jogador de futebol e nunca esboçou nenhum tipo de agressão demonstrada publicamente. Façam justiça diante do que lhe foi apresentado a vocês aqui neste tribunal. Está na mão de vocês. É o que se tinha a declarar. Obrigada, doutor Marcelo. Bom, vamos à sentença. Autos números 007910, 035, 6, 249. Nesta data, foi realizado o julgamento pelo Tribunal de Júri, oportunidade em que os senhores jurados, ao votarem a primeira série de quesitos em relação ao réu Bruno Fernandes das Dores de Souza. No tocante ao crime de homicídio, por 4 votos, reconhecer a materialidade do fato e a autoria. Por 4 votos a 1, foi afastada a tese de participação de crime menos grave e negado o quesito absolutório. Por 4 votos a 3, afastada a tese de participação de menor importância. Por 4 votos a 1, foi reconhecida a qualificadora de motivo torpe. Por 4 votos, foram reconhecidas a qualificadora de emprego de asfixia e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, por 4 votos, reconhecer a materialidade. Por 4 votos contra 1, foi reconhecida a autoria de Bruno, sendo por 4 votos a 2 negado o quesito absolutório. Assim exposto, considera a vontade soberana do júri, declara o réu Bruno Fernandes das Dores incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º. Artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4º. E artigo 211, todos do nosso Código Penal brasileiro. A culpabilidade dos crimes é intensa e altamente reprovável. O crime contra a vida praticado nesses autos tomou grande repercussão, não só pelo fato de ter entre os seus réus um jogador de futebol famoso, mas também por toda a trama que o cerca e pela incógnita deixada pelos executores, sobre onde estaria escondidos os restos mortais de Elisa Samúdio. A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente será a última.
Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. Agiu sempre de forma dissimulada da real intenção. As circunstâncias atinentes à conduta social não lhe favorecem. Eis que há informações dos autos em que tinha envolvimento com o tráfico de droga. No tocante à personalidade, tal circunstância também não te favorece, uma vez que demonstrou ser pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. Os motivos do crime de homicídio já foram apreciados para efeito de reconhecimento de qualificadora de motivo torpe. As circunstâncias não o favorecem, uma vez que a vítima foi atraída para o Rio de Janeiro, onde permaneceu hospedada em hotel às expensas do réu até o momento de seu sequestro no dia 4/6/2010, quando foi agredida e rendida com a concorrência do corréu Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, e do então adolescente Jorge Luiz. Também não lhe favorece as circunstâncias de ocultação de cadáver. As consequências do homicídio foram graves, eis que a vítima deixou órfã uma criança de apenas 4 meses de vida. As circunstâncias do crime de ocultação de cadáver não serão interpretadas em seu desfavor, uma vez que não foram reveladas. Não consta nos autos prova de que havia, por parte delas, qualquer contribuição. Com tal diagnóstico, a primeira fase em relação ao crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º do Código Penal Brasileiro, com preponderância das circunstâncias desfavoráveis e reconhecidas qualificadoras de motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Fixo a pena base em 20 anos de reclusão. Na segunda frase, registro que durante todo o processo o réu negou qualquer envolvimento do crime. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica reprimendada, concretizada em 3 anos e 3 meses de reclusão, a pena será cumprida em regime aberto. No tocante ao crime do artigo 211 do Código Penal, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase, fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes ou agravante. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pela qual fica a reprimenda concretizada 1 ano e 6 meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, custas pelo réu Bruno Fernandes. Por todo exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade. Obrigado e boa noite. Encerrada essa sessão de júri. Parabéns, gente. Arrasaram.